Olá, alunos, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre o século XVIII e XIX, onde a gente vai enfocar aí a arte acadêmica e o realismo, ok? Vai ser muito show de bola. Vamos lá. Vamos em frente, vamos para a nossa aula. Arte acadêmica francesa e o realismo. Então, eu quero que, antes de mais nada, você saiba que você vai adquirir vai aprofundar algumas habilidades, né? Como a habilidade de analisar as visões de mundo, os conflitos de interesse, né? Os preconceitos e ideologia presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, né? E assim você vai ampliar suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica na realidade. Então, nós vamos ver algumas realidades aí da arte acadêmica, né? E essas visões, esse conhecimento que nós vamos adquirir aí vai nos trazer assim base para podermos interpretar com clareza a mensagem, o discurso que vem até nós, ok? Então, aqui no século XIX, floresceu a arte acadêmica francesa. A arte acadêmica francesa é um produto da fusão, da junção, da mistura da Academia Real de Pintura e Escultura, com duas outras instituições afins, em 1816. A Academia de Belas Artes surgiu como a mais ilustre escola de arte da Europa. Ou seja, todo mundo queria estudar na Academia de Belas Artes, né? E quem estudava lá tinha assim o mais alto conceito, né? Tinha grande reputação. Estudou na academia, tal, entendeu? E os professores também da academia eram assim altamente rígidos, rigorosos com o formato das artes. Nós vamos entender um pouquinho mais seguindo aqui com a aula. Ou seja, durante 2 séculos, o mundo artístico europeu foi controlado por academias, instituições que incentivavam, avaliavam e representavam as artes. E o grau de excelência, né, dos estudos e dos artistas que passaram pela academia foi tão grande que começou a influenciar as artes daquele período, não só na Europa, como no mundo. Então, veja só, a arte acadêmica era caracterizada por regras formais e por seu caráter extremamente polido. A arte acadêmica também ficou conhecida pelo uso de temas mitológicos e históricos. Então, isso aqui é uma coisa para você guardar bem aí, tá? Usava temas mitológicos e temas históricos, com uma essência influenciada pela Academia Francesa. A arte acadêmica valorizava tanto o idealismo estético das obras, como suas propostas morais. Então, você vai vendo aí através das figuras, dos quadros, né? O tipo de representação escolhida, né? O estilo. Então, vamos em frente. Tem muita coisa para a gente ver aqui, né? Então, o objetivo das academias era elevar os artistas acima dos artesãos. Podemos entender assim, aqueles que estudavam, que tinham talento e estudavam, e os que não tinham, né? Não tinham condição de chegar até estudar as técnicas, né? Os combinados, vamos dizer assim. E uma coisa importante, né? Ao final do curso, o aluno tinha a aprovação dos professores, ou seja, um incentivo para seguir
dois estilos artísticos nas obras. O neoclassicismo, que enfatiza a pureza linear, e o romantismo, que valoriza o uso expressivo da cor. Então, o aluno ele tinha dois caminhos a seguir ao terminar a escola. Qual era, então, o principal objetivo das obras acadêmicas? Uma das características gerais da pintura acadêmica era seguir os padrões de beleza da Academia de Belas Artes. Ou seja, o artista não deve imitar a realidade, segundo os preceitos acadêmicos, né? Mas deveria tentar recriar a beleza ideal em suas obras, por meio da imitação dos clássicos, principalmente os gregos, na arquitetura, e dos renascentistas na pintura. Então está aqui a receita, está aí o caminho a seguir, né? Então vemos aqui um quadro aqui de William Bouguereau, feito através da técnica de óleo sobre tela, o nascimento de Vênus. Vênus é a dama, a garota, né? a jovem, né? A personificação da beleza feminina, a mulher, a deusa da fertilidade e do amor. Então, nessa representação clássica da deusa romana, do amor e da beleza, o artista se baseia em várias obras icônicas anteriores. Ou seja, há muitos anos, né, vários artistas vêm tentando retratar a Vênus, né, dar um tratamento especial. Cada um desses artistas, eles têm assim, um certo cuidado em colocar, em personificar o seu trabalho, né? Cada um desses artistas, eles procuram personalizar, vamos dizer assim. E em alguns detalhes, como nós vamos ver mais à frente, eles procuram colocar o seu toque pessoal, para não dizer que ele simplesmente copiou o trabalho do outro. Então, cada um faz a sua leitura. Não, tipo assim, eu acho que ele deveria ter colocado mais cores. Eu acho que ele deveria ter ter feito o cabelo dela maior, ou ela mais gordinha, mais cheinha, né? Ou não, e, enfim. Então, são essas ideias que cada artista tem quando vai fazer uma outra leitura de uma obra que já existe. Ele vai botar o toque dele. Então, veja aqui, ó, a cor intensa, o esmerado acabamento, a precisão da execução e a perfeição física do objeto asseguram o sucesso da obra, desde a sua primeira exibição. Então, veja só aqui, ó, um detalhe aqui do trabalho do Bouguereau, né? Em relação às pernas da Vênus, ele colocou uma posição assimétrica, ou seja, elas não estão assim na simetria, não são iguais. Até pela posição que elas estão, elas têm um formato ligeiramente, levemente diferenciado. Então, ao contrário da deusa de Botticelli, que é um outro artista, que também fez a sua Vênus, que nós vamos ver já já, a Vênus de Bouguereau não assume uma pose pudica, né? Nós vamos falar sobre isso já já quando a gente vê a comparação direta entre as duas. Vamos ver aqui, então. Dessa forma, o artista também era famoso por sua capacidade de representar realisticamente
a pele humana. Então veja aí as cores usadas, o tratamento que ele deu, né? E também um outro detalhe aqui, os querubins com golfinho. Então 2 querubins, né, aparecem montados num golfinho, que era o símbolo tradicional de proteção. Ok? Então vamos seguir aqui para a gente ver aqui na curiosidade a comparação direta entre os 2 trabalhos. Aí, quando ele fala de pudica, no caso, né, é porque nessa Vênus aqui ela tem os cabelos cobrindo lá, né? E aqui nada disso, ela não está nem ligando para nada. Assim, ele não teve esse cuidado de cobrir um pouco o corpo da Vênus, deixou tudo aparecendo, né? Já esse outro aqui não, ele teve um certo cuidado pelo menos colocou o cabelo, e aqui, ó, tem pessoas chegando já para procurar proteger um pouco mais o corpo dela. Aqui não, aqui é uma outra ideia, uma outra ideologia, né? Então, nós temos aqui o mesmo quadro, o mesmo tema, o mesmo motivo, executado por 2 mestres da pintura, né? O nascimento de Vênus por Sandro Botticelli, no período do Renascimento, né? E o nascimento da Vênus em 1878, um pouquinho antes, né? Não, é depois, 1800. William Bouguereau. Então você veja aí, ó, que praticamente 400, quase meio século depois, né? 400 anos depois, o Bouguereau, ele vai lá e faz o mesmo quadro, então ele modernizou, ele colocou várias ideias, né, na leitura que ele fez do nascimento da Vênus. A Vênus, ela representava, como eu já falei, a deusa do amor, da beleza, do prazer e da fertilidade. Então, o artista, ele levava em conta todas essas ideias quando fazia também o seu quadro, a sua representação. Então, agora nós vamos ver outra temática aqui, que é o realismo. Então, veja bem, o realismo marca um afastamento formal e estilístico das cenas idealizadas e naturais e da pintura histórica da arte acadêmica do começo do século XIX. Quer dizer, todo esse tempo, é bom a gente ter em mente que todo esse tempo a arte vai evoluindo, né? As formas, os conceitos não são estáticos, né? Eles vão ganhando novos olhares, novas perspectivas. Então, eu vou reler aqui para a gente ver diante disso que eu falei, ó. O realismo marca um afastamento formal e estilístico das cenas idealizadas e naturais, da pintura histórica, da arte acadêmica, do começo do século XIX, quer dizer, já no século XIX, já é um tempo depois, tá? Então, é um período de rápido crescimento da população e industrialização acelerada, que causou grande privação e miséria dos pobres. Então, nós estamos vendo aí essa representação já demonstrando, né, claramente o ambiente, as pessoas, um ambiente não tão requintado assim. Tá bom? Então, a Revolução de 1848, a Revolução Francesa, teve uma grande importância no contexto histórico do realismo. Por quê? Porque os pobres agora tinham voz políticas. Então, só para contextualizar um pouquinho, né,
os pobres tinham voz na política, tinham voz política. Por quê? Porque as pessoas que foi havendo uma transformação na sociedade, né? Então, apareceram os comerciantes, apareceram várias outras pequenas cidades, e essas cidades começaram a apresentar um certo crescimento, e algumas pessoas foram também enriquecendo e foram ganhando poder na voz na sociedade. Como essas pessoas não eram da monarquia, né, não faziam parte da corte, então elas estavam, vamos dizer assim, do outro lado. Então, quando acontece a revolução, é justamente a força dessas pequenas cidades, desses novos ricos aí, que vão demonstrando, que vão, de certo modo, eu ia dizer uma palavra assim, peitando, mas não é, de certo modo eles vão, não são eles que vão afrontando, eles vão atrás de seus direitos. E é por isso que, diante de uma atitude mais absolutista do rei, né, os artistas realistas reagiram, né, a essas transformações sociais e políticas, rebelando-se contra as autoridades artísticas e desprezando o romantismo. Deixa eu explicar melhor, porque eu estava falando de um âmbito político e aqui virei para outro, né? Então, veja só, eu estava falando como os pobres tinham voz política, por conta da sua representatividade, né? Então, e diante de algumas atitudes hostis do rei, houve um confronto, houve uma reação. E os artistas realistas também reagiram às transformações sociais e políticas. Como foi que isso aconteceu no âmbito artístico? Porque eles se rebelaram contra as autoridades artísticas e passaram a desprezar o romantismo. Então, você está vendo aí a representação de um artista, né, diante de seu trabalho. Ou seja, os artistas realistas optaram por retratar pessoas comuns e acontecimentos cotidianos. Então, mudaram o tema, com um estilo de pintura naturalística, quase como fotografia, baseado em observação cuidadosa. Então, vocês estão vendo aqui, olha, esse quadro aqui realmente é quase idêntico com a fotografia, de tão bem feito, de tão bem usadas as cores, né? Olha aqui os detalhes da roupa. Então, algo interessante do realismo é que os artistas começam a produzir suas obras de pintura em grandes telas, tá? Numa forma simbólica de mostrar que a vida cotidiana dos trabalhadores e das pessoas comuns eram mais importantes do que os eventos grandes, os eventos históricos, né? Então, o foco do tema mudou sensivelmente. Bom, seguindo aqui, nós vemos que essa obra aqui, ó, A Lavadeira, é uma obra que se baseia nas observações feitas por Daumier, lá do seu ateliê, com vista para o Rio Sena. O que é que acontecia? De lá, né, do seu estúdio, onde ele trabalhava, ele podia ver o Rio Sena, ele podia ver também as embarcações que levavam as mulheres que trabalhavam lavando roupa, ou lavando a roupa de casa, ou lavando roupas, várias roupas, né? Então, o artista, então, ele
retrata uma lavadeira, né, voltando à terra firme com seu filho, depois de sair de um dos barcos lavadeiras ancorados no rio. Então, era assim que acontecia, né? Diziam até certo trecho do rio, e de lá ficava dentro do barco lavando a roupa lá, né? E não na beira do rio. Interessante essa ideia aí. Então, ainda sobre a lavadeira, a obra retrata a vida cotidiana daquelas pessoas cujas vidas consistem em apenas trabalhar incansavelmente. Não só do caso da lavadeira, como era esse o tema escolhido pelos artistas, uma mudança na temática, né? Sendo assim, o interior rural se tornou um tema importante para os artistas realistas, que retratavam paisagens tristes, da mesma forma que os anteriores retratavam momentos históricos e mitológicos. Então, veja aqui, olha, retratavam momentos históricos e mitológicos. E nessa outra realidade retratavam paisagens tristes da mesma forma que os outros faziam, só que com um tema diferente. Então, agora nós vamos ver aqui um pouquinho do realismo no Brasil, como chegou, qual foi a leitura, qual foi a tradução dos artistas brasileiros, né? Então, o mameluco é um tipo, né? Acho que é branco com a mistura de branco com índio. Então, no caso, ele não é retratado como um herói, ou um lutador, ou um matador de feras. É uma pessoa cansada de bater em trancos, de domar a floresta. E então ele aparece aqui, ó, sentado numa pedra, fumando um cigarro feito de palha, de milho, e com um ar de esperto tranquilo. Então, o Almeida Júnior, né, ele retratou aqui esse caipira picando fumo, em 1893, na técnica de óleo sobre tela. E esse quadro aqui está na Pinacoteca de São Paulo. Olha aqui um outro quadro aqui do Almeida, de 1850, né? O violeiro José Almeida Júnior, vamos conhecer melhor aqui, foi certamente o pintor que melhor assimilou o legado do realismo de Gustave Courbet. Gustave Courbet foi um dos maiores representantes, né, do realismo europeu, um dos pioneiros. E o Almeida Júnior captou aí, né, o expressionismo o expressionismo no sentido da maneira de expressar, né, a obra do Gustave Courbet. Então, o Almeida Júnior, ele traz temas relacionados ao cotidiano e pessoas comuns. Olha aqui, isso aqui não é nenhum aristocrata, nenhum ricaço, está ali tocando seu instrumento ali, né? Então vamos ver então o reflexo do realismo na literatura. Ou seja, o realismo e o naturalismo no Brasil teve seu início oficialmente em 1881 com a publicação O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e aqui vamos destacar aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, Machado de Assis, ele traz aí as memórias de um morto. É como se o morto estivesse falando da sua vida depois de morto. Então, Machado de Assis, por isso, Memórias Póstumas, né? O cara já morto e ditando as suas memórias.
Machado de Assis foi um grande nome da literatura realista no Brasil. E também ele foi muito importante no segmento teatral, porque vários trabalhos do Machado de Assis, eles foram, não só, ele escreveu também, né, para o teatro. Então, vários trabalhos dele também foram adaptados, mas ele entra em declínio, deixa de ser assim, o prestígio diminui um pouquinho, com o surgimento do parnasianismo, lá por volta de 1890. Ok? Então, um pouquinho mais aqui do Machado, ele incorpora muito bem o processo de transição do romantismo para o realismo. Então, são considerados, entre seus romances, né, os romances de transição, de mudança de um período, de um estilo para outro. É o romance Ressurreição, Helena e Yaya Garcia, e também os realistas, né, os considerados realistas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, e Memorial de Aires. Então, veja a importância dessas publicações, né, desses romances. E não perca de vista o seguinte, não deixe de considerar o seguinte, olha só, esses romances, né, eles já são considerados de grande importância, assim como outros, né, desse período, que os alunos são recomendados a ler para poder ter um pouco mais de conhecimento do realismo, da realidade brasileira. E o que eu quero dizer também de muito importante é que você também não é obrigado, não é necessário que você saiba de cor todos eles, né? Ou que chegue a ler todos, mas que você, pelo menos, procure ver o que seja mais representativo, né? E esses que são mais representativos, você tem que ir observando as características que estão lá inerentes nesses trabalhos, ok? Então vamos ver ali na tela aí essas características. Universalismo, cientificismo, né, na característica de alguns personagens, né? Veracidade e contemporaneidade, a preocupação de ser atual, mantendo aqui a linguagem culta, descritiva e detalhada, quer dizer, que ele tinha cuidado com as expressões, com as palavras, né? Não utilizava palavras chulas, né? E sim tinha um tratamento mais rebuscado nos textos. Tá? E os temas usados, temas urbanos, sociais e cotidianos. Ou seja, quando fala temas urbanos, fala dos temas da cidade, de coisas da cidade, né? Da sociedade, né? E do dia a dia das pessoas que viviam nas cidades. Então, um pouquinho mais do realismo, vamos ver aqui. Nós vemos o seguinte, ó. Preocupação com o presente, crítica aos valores burgueses. Lembra que eu falei daquela cidade, daqueles novos ricos, né? As cidades eram chamadas de burgos, né? E os cidadãos daquelas cidades, lá da França, né? Eram os burgueses. Então, crítica às instituições sociais e crítica à Igreja Católica. Denúncia social. Como era essa denúncia social? Nos personagens, ou em algumas descrições, falar da miséria, falar da hipocrisia, as pessoas fingindo, né, que não estavam percebendo o que estava acontecendo com o povo, exploração, corrupção e por aí, né, etc. Estamos vendo aqui
uma representação, né, de um encontro social. Então, veja bem aí, ó. A investigação do comportamento humano, né? Os personagens comuns e não idealizados, e o aprofundamento psicológico das personagens. E os romances de caráter documental. Então, vamos pensar um pouco sobre esses temas aí, ó. A investigação do comportamento humano, ou seja, através de seus romances, né? Através de seus personagens, né? E então ele ia colocando comportamentos, atitudes naqueles personagens que eram comuns nas pessoas dos centros urbanos, né? Eram as preocupações do cidadão, né? As suas inquietações, tudo isso, os personagens tinham essas inquietações. E então, através disso aí, ficava a pergunta, né? Ficava a noção e a inquietude que as pessoas tinham diante daquele novo centro, daquele novo modo de viver. E esses personagens também eram personagens comuns e não idealizados. Por exemplo, ele não colocava um personagem fingindo que era um ricaço, ou fingindo que era uma pessoa de outra cultura. Não, eram as pessoas, os comportamentos comuns, normais, né? Os comportamentos que a gente encontrava no dia a dia facilmente, conversando com as pessoas. Então, esses comportamentos, essas atitudes aí, eram trazidos para os romances, tá? E, claro, né, aprofundando o psicológico da personagem, né? A riqueza de detalhes, a riqueza dos porquês dos comportamentos, né? As atitudes, o pensar, tudo isso influenciando de maneira contundente a composição dos personagens. Então, não é à toa que os romances foram muito festejados, foram muito adaptados para serem realizados, teatralizados, ok? Então, esses romances também tinham um caráter documental, alguns deles. Ou seja, quer dizer, ele estava mostrando o que estava acontecendo naquela época. Então, era como se fosse um documento, uma testemunha, né, do que estava acontecendo na sociedade naquele momento. Então, alguns romances, né, ou em certas partes de alguns deles, os romances tinham um caráter documental. Então, é importante também que vejamos também os escritos, né, os livros, principalmente os romances, como uma espécie de texto com tratamento artístico, com um tratamento, um tratamento artístico, uma vez que ele foi transformado, serviu de leitura, mas também serviu para ser transformado em peças teatrais, que eram onde as pessoas podiam fazer a apresentação de uma outra maneira, de forma diferente, né? Quando as pessoas se apresentam no teatro, quando as pessoas usam um texto no teatro, estão também contando uma história, estão também veiculando aquele discurso, aquele argumento. E esse argumento, o argumento que acontece no teatro, é um argumento que quando a gente fala assim, qual era o discurso, né? Qual era a proposta, qual era o tema. Então, era falar e apresentar às pessoas comuns, né? Não aquela prática de só apresentar, só falar de reis, só falar de pessoas ricas, só falar de alta sociedade, aristocracia.
e sim apresentar às pessoas que, quando a pessoa lia, se reconhecia naquele romance, né? Os tipos físicos que vão aparecendo aí. Então, é como eu falei, por isso o valor artístico também vem da forma, não só pelo tema, não só pela riqueza de descrição, de ambientação, né? Mas também pelo fato de que quando o escritor está ali fazendo o seu livro, né? Quando ele está criando ali, ele está também pensando, e não escrever de qualquer jeito, né? Pensando em usar uma linguagem que seja representativa, mas ao mesmo tempo uma linguagem que não seja que não seja chula, que não seja uma linguagem vulgar, comum demais. Por isso que nós temos que ver também o lado artístico, né? A importância artística dos quadros, da música, do desenho, das pinturas, mas também da literatura. Quando ela se coloca como documento, como testemunha, como ela se coloca como um fator de apresentação de uma realidade social, de uma apresentação de um meio de vida, de um modo de vida social que até então não era documentado, não era explorado, né? A vida das pessoas comuns. As pessoas comuns também tinham vez. Os pobres agora não tinham vez. Os pobres também apresentavam, porque na maioria das vezes a gente vê histórias, até atualmente nós vemos histórias sobre quem? Sobre as pessoas ricas. É sempre alguém muito rico que vai namorar com uma moça pobre, não sei o quê, por aí. Mas as pessoas comuns, todos nós, nós também estamos vivos, nós também estamos vivendo. Então, nós também temos a nossa vez. Nós também, todos nós amamos, todos nós nos apaixonamos, todos nós temos momentos gloriosos, né? Temos momentos não tão assim alegres também, mas nós estamos também na vida. Nós também somos seres humanos, ok? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula e espero que vocês tenham entendido bastante, porque logo a seguir a gente vai fazer a nossa revisão, ainda vai ter as atividades que vocês vão fazer. Até a próxima aula, então.